Olá, eu sou a Ana Letícia. Eu sou a Natália. E eu, Rafael. Eu sou o Germano. Nós somos alunos do programa de pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Universidade de São Paulo, Exalc-USP. Nesse vídeo vamos discorrer um pouco sobre a evolução e o uso de marcadores moleculares, dando ênfase no final em uma aplicação prática e melhoramento de plantas. Os marcadores genéticos têm como função identificar alelos cuja expressão seja de difícil identificação. Nesse caso, é possível selecionar o alelo de interesse de forma indireta, por meio do marcador. A primeira ideia de se utilizar um marcador genético visando auxiliar na seleção de um caráter quantitativo ocorreu em 1923 no feijão. Naquela época foi constatado que o alelo responsável pela ausência de pigmentação escura no tegumento da semente está ligado ao alelo dos genes responsáveis pelo maior tamanho da semente. Assim, seria possível selecionar linhagens de feijão com tamanho grande de forma indireta, isto é, selecionando-se aqueles de coloração clara, visto que a expressão da cor é mais facilmente avaliada do que o tamanho do grão. Portanto, o tegumento claro foi utilizado como marcador dos alelos responsáveis pelos grãos grandes. Os marcadores moleculares oferecem aos melhoristas a possibilidade de acessar o genótipo da planta ao invés de simplesmente o fenótipo, visto que o fenótipo é a expressão do genótipo sobre determinadas condições ambientais. Eles permitem ainda o estudo de divergência genética, fluxo gênico e pureza varietal, além da seleção assistida em retrocruzamentos, identificação de genes IQTLs e construção de mapas genéticos. Os marcadores baseiam-se na existência de variabilidade genética, a qual é identificada através do polimorfismo. O polimorfismo pode ser originado por mutações do tipo inserção ou deleção, ou ainda por mutações do tipo substituição de base. O polimorfismo de substituição consiste na troca de uma base nitrogenada por outra, enquanto que a deleção e a inserção correspondem à perda e ganho de bases, respectivamente. Os marcadores genéticos podem ser de dois tipos, os marcadores morfológicos e os marcadores moleculares. Os morfológicos é um fenótipo de fácil identificação, normalmente determinado por um único alelo e que apresenta alterabilidade. No entanto, a grande limitação do uso desse tipo de marcador deve-se à sua ocorrência em números reduzidos e, consequentemente, não é possível obter marcadores fenotípicos suficientes para marcar todos os alelos dos genes da espécie. Isso acontece porque existem milhares de genes para quais existem alelos de interesse que necessitam ser marcados. E, portanto, seria necessário o mesmo número de marcadores intimamente ligados a esses alelos. É essencialmente importante que o marcador apresente alta herdabilidade, seja de fácil mensuração e que ele esteja ligado ao alelo que se deseja selecionar, pois assim eles tendem a ficar juntos, e sempre que o melhorista selecionar o fenótipo do marcador, ele deverá também ser portador do alelo de interesse. Os marcadores moleculares são definidos como sendo todo e qualquer fenótipo molecular proveniente de um gene expresso, correspondendo a regiões expressas ou não do genoma. Os mais utilizados são os bioquímicos, à base de proteínas, e os que usam o próprio DNA. Assim, como nos marcadores morfológicos, os moleculares necessitam também de serem herdáveis, pois os marcadores à base de proteína são os produtos diretos dos alelos. Dessa forma, basta identificá-los para selecionar os indivíduos com o fenótipo desejado. Os marcadores bioquímicos apresentam como vantagem a aplicabilidade em diversas espécies e apresentam menores custos. Em cevada, por exemplo, utiliza-se a isoenzima esterase para selecionar de forma indireta plantas resistentes ao vírus do mosaico amarelo. No entanto, os marcadores bioquímicos possuem também reduzida variabilidade, isto é, o número de marcadores em uma espécie é relativamente pequeno. Assim, os alelos responsáveis pelas proteínas facilmente identificáveis
não ocorrem em número suficiente para marcar um grande número de alelos de interesse. Dessa forma, a aplicabilidade desse tipo de marcador torna-se reduzida. Os marcadores que utilizam do próprio DNA começaram a ser utilizados em 1980. A vantagem desse tipo de marcador deve-se à grande variabilidade que se observa entre os indivíduos de uma espécie, o que equivale a dizer que, utilizando o DNA, é possível obter um número de marcadores suficientes para marcar todos os alelos de todos os genes da espécie. Os marcadores de DNA são divididos em três categorias. Os baseados em hibridização, que são determinados devido ao pareamento de base, como o RFLP. Os marcadores baseados na técnica PCR, como o RAPD, AFLP e os microsatélites, e os baseados em sequenciamento, os SNPs. Eles podem também ser classificados de acordo com o tipo de herança alélica, em dominantes e codominantes. Os marcadores codominantes possibilitam diferenciar os indivíduos heterozigotos e homozigotos, o que não é possível com o marcador do tipo dominante, para os quais é possível inferir apenas a respeito da presença ou não do alelo. Existe uma grande variabilidade de procedimentos para o uso dos marcadores que utilizam o DNA. Em ordem cronológica, os mais comuns são RFLP, RAPD, AFLP, os microsatélites e os SNPs. O RFLP, também conhecido como polimorfismo de comprimento do fragmento de restrição, inicia-se com a extração do DNA genômico dos indivíduos, o qual deseja-se estudar o polimorfismo. A extração do DNA é realizada utilizando-se protocolos próprios de extração. Em seguida, o DNA é tratado com uma enzima de restrição que cortará em sequências específicas. E devido à grande quantidade de nucleotídeo nas espécies, espera-se que a sequência onde a enzima de restrição cortará ocorra inúmeras vezes, o que produzirá milhares de fragmentos. O tamanho dos fragmentos diferem de acordo com a ocorrência de mutações no sítio de restrição, impedindo assim com que ocorra naquela região o corte e a ocorrência de aberrações, como deleções ou duplicações na região entre os dois sítios de corte da enzima, alterando também o seu tamanho. Após o corte dos fragmentos, o polimorfismo na região poderá ser observado em eletroforese, onde ocorrerá a separação dos fragmentos de DNA de acordo com seu tamanho. Em seguida, para identificá-los, é necessário a hibridização da sonda. Os fragmentos de DNA separados na eletroforese e que estão no gel serão transferidos para uma membrana de nylon ou nitrocelulose. A membrana contendo os fragmentos será colocada em contato com a sonda radioativa de DNA que irá aparear apenas com um fragmento que lhe é complementar. Em seguida, a membrana é coberta com um filme fotográfico onde ocorrerá a autorradiografia, que significa que a sonda, por ser radioativa, emite radiações que sensibilizam o filme, que ao ser revelado mostrará o local onde ele ocorria e também o fragmento do DNA que lhe é complementar. É importante ressaltar que essa sonda utilizada consiste em um fragmento genômico clonado, podendo ser a biblioteca genômica ou um DNA complementar, que já estão disponíveis. A biblioteca genômica consiste em milhares de fragmentos de DNA de uma espécie. Já a biblioteca de DNA complementar refere-se aos fragmentos de DNA, no entanto, que não são aleatórios no genoma, mas derivados de um RNA mensageiro de diferentes genes. Assim, admitindo-se que o fragmento de DNA identificado pela sonda esteja intimamente ligado ao alelo de interesse, pode-se selecionar este alelo por meio do fragmento. Dessa forma, em uma população segregante, por exemplo, toda planta que possuir o fragmento de DNA identificado pela sonda também deverá ter o alelo de interesse. É, portanto, nessa condição que o RFLP funciona como um marcador de alelo de interesse. O polimorfismo desse marcador é baseado nos diferentes tamanhos de fragmentos gerados pelas enzimas de restrição. No entanto, esse marcador apresenta algumas limitações, como herança dominante, necessidade de grandes quantidades de DNA,
uso de radioatividade ou outras técnicas de coloração, e também por se tratar de uma técnica muito trabalhosa e demorada. Assim, o uso do marcador do tipo RFLP fundamenta-se nas técnicas de extração de DNA, uso de enzimas de restrição, separação dos fragmentos em eletroforese, hibridização da sonda e autorradiografia. A PCR, conhecida como reação de polimerização em cadeia, surgiu na década de 80 e favoreceu o desenvolvimento de diversas técnicas para análise de marcadores moleculares, como RAPD, AFLP e os microsatélites. Essa técnica é possível devido à enzima que sintetiza o DNA, a DNA polimerase, que funciona quando um pequeno segmento de molécula a ser sintetizado já existe, e esse segmento é chamado de primer. A técnica consiste, portanto, em uma replicação in vitro da sequência genômica desejada. Essa replicação ocorre no termociclador, equipamento este capaz de favorecer as temperaturas tanto de aquecimento quanto de resfriamento. Inicialmente, será feita a extração do DNA e, em seguida, esse material é preparado e levado ao termociclador, onde será exposto a altas temperaturas para que ocorra o aquecimento e desnaturação da dupla fita de DNA. Em seguida, ocorre o resfriamento, o qual permite o anelamento dos primers às sequências alvos. A próxima etapa consiste, então, na extensão, onde a DNA polimerase inicia a síntese de nucleotídeos na extremidade 3' de cada primer. Ao final dessas etapas, tem-se a finalização de um ciclo de PCR, no qual parte de uma molécula de DNA e, ao finalizar, tem-se a molécula duplicada. Assim, quando já se conhece a sequência de bases de um alelo, apenas as sequências, quando já se conhece a sequência de bases de um alelo, pode-se usar as sequências complementares das extremidades 3' do primer e promover a síntese do mesmo artificialmente por vários ciclos sucessivos, gerando assim um grande número de moléculas idênticas. Nessa técnica, nem todo o DNA do organismo é replicado, e sim apenas as sequências cujas extremidades foram identificadas pelos primers. Ao final do total de ciclos, o número de moléculas do alelo de interesse estará mais concentrado do que o restante do DNA, que não foi replicado. Usa-se então a eletroforese para que ocorra a separação do fragmento de DNA, de acordo com o tamanho. No entanto, como a concentração de DNA utilizada em cada PCR é muito baixa, somente o alelo que foi amplificado na reação poderá ser detectado no gel. A principal desvantagem dessa técnica é o fato dela requerer o isolamento e o sequenciamento de um determinado alelo para se obter o par de primers, o que a torna onerosa. Em 1980, a técnica da PCR foi modificada através da utilização de um único primer aleatório de geralmente 10 bases de uma sequência arbitrária com 60% ou mais de conteúdo de GC, dispensando assim a necessidade de informação do sequenciamento para a síntese do primer. Esse procedimento recebeu o nome de RAPD, significando DNA polimórfico amplificado e aleatório. Os marcadores RAPD foram os principais marcadores desenvolvidos baseados em PCR. A amplificação ocorre quando o sítio do primer está presente no DNA-alvo em orientação oposta. Assim, o polimorfismo resulta na variação da sequência nos locais de anelamento do primer e na variação de comprimento da sequência-alvo, situada entre os locais de ligação do primer. Essa técnica tem como vantagem não ser radioativa, requer pequena quantidade de DNA, pouco tempo para a realização e permite a obtenção de grande número de marcadores distribuídos ao longo do genoma. No entanto, como limitante, tem-se o aparecimento de bandas não parentais na progênie, restringindo o uso para o mapeamento, apresenta herança dominante, utiliza-se de baixa temperatura de anelamento, o que pode causar o não anelamento do primer ou a baixa especificidade. O AFLP é o polimorfismo de fragmentos amplificados. São marcadores resultantes da combinação entre as técnicas utilizadas nos marcadores RFLP e RAPD.
Assim, após a clivagem por enzimas de restrição, o DNA genômico é fragmentado em diversas regiões. Um fragmento de DNA com cerca de 25 pares de bases liga-se a essas regiões e é o chamado adaptador, o qual tem sequência conhecida. Em seguida, são utilizados primers complementares aos adaptadores e procede-se a uma reação de PCR. O AFLP tem como desvantagem ser um marcador do tipo dominante. No entanto, tem como vantagem a confiabilidade dos resultados produzidos pela PCR e pelas enzimas de restrição, além de estar distribuídos ao longo do genoma, sendo, portanto, adequados para a construção de mapas de ligação genética. Olá, pessoal! Agora iremos dar continuidade aos estudos de marcadores moleculares e iremos falar um pouco sobre os microsatélites. Microsatélites são uma outra classe de marcadores moleculares, também chamados de Simple Secret Repeat ou SSR. Os microsatélites são sequências de DNA de 2 a 6 nucleotídeos repetidas em tandem, ou seja, essas pequenas sequências de DNA se repetem em sequência ao longo do genoma. Geralmente, são flanqueadas por sequências altamente conservadas. Em plantas, pela característica do seu genoma, os microsatélites são muito abundantes. E como surgem os microsatélites? Os microsatélites surgem a partir de eventos mutagênicos como crossing over desigual, retotransposição e deslizamento da DNA polimerase durante o processo de replicação. As principais vantagens em utilizar microsatélites é que, diferentemente dos marcadores descritos anteriormente, esta classe possui como característica ser codominante. Isto implica que é possível identificar os genótipos homozigotos e heterozigotos. Outra característica que torna os microsatélites muito interessantes é que eles são multialélicos, ou seja, em um dado gene é possível ter vários alelos diferentes, tornando assim os microsatélites muito informativos e muito utilizados em estudos de diversidade genética. Outra vantagem é o seu alto nível de polimorfismo. Isto possibilita a utilização do microsatélite nas técnicas de fingerprint, mesmo em indivíduos aparentados. A técnica também requer uma baixa quantidade de DNA e é facilmente implementada em laboratórios, por ser uma técnica baseada em PCR. Como desvantagem, esta técnica apresenta é que a obtenção dos primers é onerosa, além que cada loco é analisado individualmente, ou seja, cada PCR possui um primer que dará de um microsatélite, limitando assim o número de locos utilizados dentro de um experimento. O método que utiliza os microsatélites como marcadores moleculares se baseia em amplificar essas regiões repetidas em tandem via técnica de PCR. A amplificação é feita utilizando primers específicos. Como podemos ver na figura, o resultado da análise se dá pela interpretação visual das bandas obtidas a partir do gel de eletroforese. E como obter os primers? Pode-se obter os primers de microsatélites a partir de informações de Next Generation Sequencing, de dados tanto genotípicos quanto de transcriptômica. Desta forma, com base nessas informações, é então desenhado os primers para amplificação de regiões do DNA do microsatélite e então a utilização deste como marcador molecular. Agora eu vou falar um pouco sobre a interpretação desses resultados. Como podemos ver na nossa figura, temos a saída da análise da eletroforese. Cada quadrado representa uma banda na eletroforese. No nosso exemplo, foram genotipados 2 genitores endogâmicos para o loco A e B, o F1 e os 3 indivíduos F2. Como podemos ver, a geração F1 possui alelos oriundos de cada genitor, e na geração F2 ocorreu uma segregação, com diferentes combinações. Para utilizar os dados obtidos da análise, é preciso codificar as informações de bandas em número.
Para isto, foi utilizado o alelo de referência oriundos do genitor 1. Desta forma, quando as duas cópias do alelo forem herdadas pelo genitor 1, será atribuído o valor 2. O heterozigoto, o valor 1, e o homozigoto, com os alelos oriundos do outro genitor, como 0. Isto acontecerá tanto para o locus A como o locus B. Como a matriz descodificada dos dados obtidos a partir do gel de eletroforese será aplicada nas análises genômicas que iremos ver a seguir com o Germano. Para ilustrar a importância dos microsatélites, utilizamos a metodologia proposta por Viana 2016, no qual realizamos uma procura no Web of Science, utilizando as palavras SSR e microsatélites, e eliminando as publicações com as palavras fungi, bactéria, insectos e patógenos, e restringimos a procura para a área de Plant Science. Conforme mostrado no gráfico, as primeiras publicações ocorrem nos anos de 1990, com um crescimento polinomial de segunda ordem, no qual os picos das publicações ocorreram nos anos de 2007 e 2008. Após este período, o número de publicações vem diminuindo linearmente. Porém, podemos observar que, apesar de diminuindo, ainda são publicadas uma quantidade considerável de investigações científicas. Em uma busca entre as utilizações das últimas publicações que utilizaram o microsatélite, no ano de 2017 para cá, vimos que as principais publicações aplicando esse recurso foram utilizadas para a utilização de Next Generation Sequencing para identificar marcadores de microsatélites e a utilização deles como fingerprint, análises de diversidade genética e estrutura de população, auxiliando na obtenção de SNPs e na seleção assistida e no mapeamento. Como vimos, a quantidade de publicações aplicando o SSR vem caindo a cada ano, porém, eles são ainda muito importantes e muito utilizados nos laboratórios, como técnica principal ou para auxiliar em outras análises. Desta forma, o seu estudo e compreendimento é justificado. Segundo Vieira 2016, é muito provável que os marcadores de SNPs irão substituir a utilização de microsatélites. Porém, este dia ainda não chegou e não está tão próximo assim. Muito provavelmente, isso não ocorrerá tão cedo devido ao baixo custo de realizar análises de microsatélite, seu alto polimorfismo, boa reprodutibilidade e confiabilidade, e também por ser um marcador muito informativo, pois ele é codominante e multialélico. Os SNPs são polimorfismos de nucleotídeo único que podem se originar de mutações de ponto e trocas de um único nucleotídeo. A troca de uma base púrica por outra base púrica, ou seja, A por T ou T por A, ou de uma base pirimídica por outra pirimídica, ou seja, C por G ou G por C, é chamada transição. Já a troca de uma base pirimídica por uma base púrica, ou de uma base púrica por uma base pirimídica, é chamada transversão. Alguns autores consideram inserções e deleções, os conhecidos indels, também como SNPs, mas é mais convencional tratar como SNPs as trocas propriamente ditas. Aqui na imagem, podemos observar uma transição, a troca de A por T. Agora, observamos uma transversão, a troca de T por G ou de A por C. Os SNPs são marcadores bialélicos porque a frequência com que ocorrem as trocas de nucleotídeos no genoma é relativamente baixa. Assim, a presença de SNPs multialélicos é muito baixa, porque a probabilidade de que ocorra mais de uma troca de nucleotídeo na mesma posição é muito pequena. Assim, é comum que SNPs multialélicos sejam mais frequentemente provenientes de erros de sequenciamento do que as trocas de nucleotídeos efetivamente. Dentre as vantagens de se utilizar SNPs como marcadores moleculares é que eles são muito abundantes no genoma e possuem alto grau de polimorfismo. Além disso, eles são codominantes.
Os SNPs podem ser encontrados nos exons, nos introns e, na sua maioria, em regiões intergênicas. Quando eles estão em regiões codificadoras ou regulatórias, eles podem estar relacionados ao fenótipo, se eles forem SNPs não sinônimos. Os SNPs são obtidos por métodos de sequenciamento. Os métodos mais modernos se dividem entre métodos baseados em hibridização e métodos baseados em tecnologia de nova geração. Dentre os métodos baseados em hibridização, o SNP Array é bastante utilizado. Nesse método, os SNPs ou nucleotídeos já conhecidos para uma determinada espécie são fixados em um chip e o sequenciamento é feito a partir da hibridização das sequências. A desvantagem é que quando o conjunto de SNPs ou nucleotídeos é atualizado, é preciso que o chip também seja atualizado. Atualmente, existem chips para genotipagem de algumas espécies agrícolas, entre elas a soja, por exemplo. O sequenciamento baseado em tecnologias de nova geração se fundamentam na redução da complexidade do genoma, seja por enzimas de restrição, como GBS, RADSEQ e outros como DART-seq, ou o uso de iscas de oligonucleotídeos de sequências de interesse, como de um gene específico, por exemplo, para captura, no caso do Capture-seq, por exemplo. As tecnologias de sequenciamento se iniciaram com Sanger lá em 1975, mas até o início dos anos 2000 era bastante caro. Com o desenvolvimento de tecnologias de nova geração, o custo de sequenciamento por nucleotídeo sequenciado tem reduzido bastante e possibilitado o sequenciamento de vários genomas, principalmente de importância agrícola. As tecnologias de segunda geração geram sequências curtas, as de segunda geração, no caso, elas geram sequências curtas e demandam um grande esforço computacional para unir essas sequências curtas e tirar conclusões biologicamente significativas. Já as tecnologias de terceira geração, elas são mais recentes, como Oxford Nanopore e PacBio, e elas geram sequências mais longas. Mas essas sequências ainda possuem uma alta taxa de erro, que também tem demandado bastante esforço computacional para poder ajustar essas sequências. A técnica de GBS permite a genotipagem e o sequenciamento do DNA simultaneamente e consiste na redução da complexidade do genoma, como eu falei anteriormente, utilizando enzimas de restrição. Essa técnica permite que várias amostras sejam sequenciadas e genotipadas ao mesmo tempo, o que é chamado de multiplexagem, porque cada amostra é marcada com um código de barras específico durante o preparo das bibliotecas para poder sequenciar. As bibliotecas genômicas preparadas para a GBS, elas são então sequenciadas com a tecnologia de segunda geração, como uma plataforma Illumina, por exemplo. Então, apenas para ilustrar, o sequenciamento em uma máquina Illumina, a partir das bibliotecas preparadas com GBS, ela requer o preparo dessa biblioteca e utiliza adaptadores e os códigos de barra justamente para preparar a biblioteca. As bibliotecas são então amplificadas em uma placa denominada Flow Cell e ocorrem vários processos de clusterização dessas sequências. E aí, finalmente, esse material é levado para o sequenciador e cada base emite um sinal de luz diferente quando passada pelo sequenciador. Os SNPs vêm sendo mais recentemente descobertos utilizando a tecnologia de terceira geração, que geram as sequências longas que eu falei anteriormente. No nanopore, uma pequena amostra de DNA é colocada e, à medida que a molécula passa pelo microporo, uma carga elétrica específica para cada nucleotídeo é emitida. Assim como lá na Illumina emitiu um sinal luminoso. Agora eu vou tentar explicar um pouco como que a gente pode chegar ao SNP propriamente dito e tentar tirar informações relevantes utilizando o exemplo de dados que vieram de GBS. Então, o que sai do sequenciamento nos equipamentos de nova geração são normalmente arquivos de computador no formato FASTA ou no formato FASTQ. Esses dados eles devem ser processados para remoção dos códigos de barra, os barcodes, e as sequências de baixa qualidade. E aí,
a gente submete o nosso arquivo FASTA ou FASTQ. Aqui a gente tem um exemplo de um arquivo, de um arquivo FASTQ para softwares de bioinformática específicos para fazer a remoção desses barcodes e dessas reads de baixa qualidade. Depois disso, a gente faz o alinhamento das nossas sequências que foram sequenciadas com o genoma de referência, utilizando alinhadores como o Boltai, por exemplo, que é um programa para alinhar sequências. E então a gente classifica essas reads utilizando, por exemplo, um pacote como SunTools, que agrupa pelas amostras que a gente tem. E finalmente, nós vamos buscar os polimorfismos que a gente está procurando desde lá do começo, fazendo o snip call. Para isso, existem alguns pipelines já estabelecidos, como o Tassel GBS, o GATK, e softwares com bastante flexibilidade, como o Stacks, por exemplo. Então, aqui a gente vai falar um pouco do Tassel GBS. Depois que a gente faz o snip call, é importante a gente fazer a filtragem dos snips. E aí a gente recomenda, não só a gente, mas todo mundo recomenda, que essa etapa seja feita de acordo com as características e a estrutura genética da população de trabalho. Normalmente, a gente filtra pela menor frequência alélica, profundidade de cobertura, heterozigosidade, coeficiente de endogamia, quantidade de dados perdidos e o que mais for interessante, de acordo com a estrutura da sua população. Por fim, conseguimos determinar os genótipos de cada indivíduo e os polimorfismos que temos na nossa população de trabalho. Os programas que fazem o snip call normalmente soltam para a gente arquivos do tipo VCF ou RepMap, até por convenção, e a gente pode utilizar esses arquivos para fazer as análises genéticas e então buscar sentido biológico dos SNPs que a gente identificou, fazendo um trabalho de mapeamento associativo, seleção genômica, mapeamento de QTLs e o que for do seu interesse. Então, só para retomar um pouco, nós temos os marcadores microsatélites, que o Rafael falou, que são codominantes, e os SNPs, que também são codominantes. E os microsatélites, eles são multialélicos, e os SNPs, eles são bialélicos. Atualmente, os microsatélites ainda são muito utilizados para análise de diversidade genética, filogenia, e os SNPs têm sido largamente empregados para mapeamento associativo, mapeamento de QTLs e seleção genômica. Bom, toda a apresentação foi desenvolvida para que nós chegássemos a essas 3 perguntas. O que são marcadores moleculares, quais os fundamentos das técnicas e como e por que usá-los. Esperamos ter respondido as questões sobre o que são marcadores moleculares e os fundamentos nas sessões anteriores dessa apresentação. Agora vamos fazer uma breve revisão do que é a biometria de marcadores e como a gente pode utilizar ela para explorar algumas relações entre fenótipo e genótipo. Utilizaremos exemplos vinculados ao melhoramento de plantas, que é a nossa área de trabalho. Esse arquivo que eu estou apresentando aqui agora é um arquivo em R Markdown. Ele está disponível na nossa página do GitHub, vamos deixar no link da descrição do vídeo, junto com os datasets e sugestões de leitura. Na verdade, eu vou passar agora para as sugestões de leitura, já que já estamos falando disso. No final dessa apresentação, colocamos alguns artigos e livros que utilizamos para orientar essa apresentação. Eu sugiro, pelo menos para mim, eu gosto de ler um conteúdo quando está sendo aplicado, depois ler a parte teórica. Por quê? Eu funciono muito com base em propósito do que eu estou fazendo. Muitas pessoas podem também trabalhar assim. Então, uma sugestão que eu dou para quem tem dificuldade com ler materiais técnicos, logo de cara, leiam esses capítulos aqui desses livros sugeridos, aplicações e melhoramento de plantas. E o capítulo do Ramalho, para quem tem um pouco de dificuldade com o inglês, ele ajuda bastante a você, esse livro do Ramalho, desculpa, a ter um primeiro contato com a relação do uso dos marcadores moleculares e melhoramento de plantas. Um artigo da professora Maria Lúcia Carneiro Vieira é bem interessante também, esse artigo aqui, publicado na revista Genetics and Molecular Biology. Ele faz uma revisão bibliográfica sobre o que são microsatélites e o que é útil em utilizá-los. Esse livro da Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas, Sociedade Brasileira de Genética, desculpe, está disponível nesse link. É um livro muito interessante, aborda mais a parte de laboratorial e aplicações para fins de filogenia e evolução.
Então, para diversos públicos, temos algumas sugestões. Quanto às aplicações em melhoramento de cultivos, como soja e milho, colocamos alguns capítulos de uns livros, como esse aqui e esse aqui, de soja e de milho. Mas também quem tiver interesse em outras culturas, batata, cenoura, entre outras, nesse link desse Compendium of Plant Genomes, foram vários livros publicados pela Springer, trabalhando com genomas de culturas, de culturas cultivadas, né? Então, espécies cultivadas. Então, tem várias espécies e revisões bibliográficas vinculando principalmente ao uso de melhoramento molecular. Bem, vamos lá para a apresentação. Nessa primeiro card, eu coloquei aqui para vocês uma função. Inclusive, já vou deixar aqui a sugestão. Quem tiver sugestões para melhorar esses scripts, sugestões para deixar o script mais limpo, mais didático, não se sintam acanhados e, por favor, comentem aí na descrição, nos comentários do vídeo, porque vai ajudar a gente a evoluir e também vai ajudar quem estiver vendo os vídeos a ter um maior compreendimento de como utilizar o R, nesse caso usar o R Markdown, que é uma ferramenta muito útil para divulgação científica, principalmente também, elaboração de relatórios. Bom, a gente coloquei aqui nesse vetor o nome de alguns pacotes que eu vou utilizar. O SnipRed, por exemplo, é um pacote produzido aqui na USP, parceria com o CIMMYT. É um pacote que trabalha com a questão de controle de qualidade de SNPs. O RRBLUP, do professor Jeffrey Wendelman, lá de Wisconsin. Esse pacote BGGE, eu acabei colocando ele aqui, mas não utilizei na apresentação, mas vale a pena dar uma olhada, que também é um pacote desenvolvido aqui na USP. Coloquei duas vezes o RRBLUP, enfim. O BGLR é um pacote que faz a predição genômica, na verdade ajusta modelos bayesianos de modo geral. FactoMiner é um pacote que faz diagnósticos usando análise de fatores, PCA. O ADGenet é um pacote de análise exploratória, também muito interessante, pode ser explorado. O SuperHit para visualização e criação de dendrogramas. Bom, rodando esse pacote, usando essa função sapply, ele vai aplicar a função library para esse vetor. Então, primeiro ele vai verificar se você tem instalado no seu computador, se não tiver ele vai instalar, e vai aplicar depois aqui para você, para chamar os pacotes. Isso eu fiz de uma forma genérica para não gastar muito tempo, porque tem os outputs do pacote que eu poderia ter omitido na hora de fazer o Markdown, mas tranquilo, vamos tocar para frente. Bom, esse link aqui, na nossa pasta Biomark no GitHub, eu coloquei alguns datasets a serem utilizados, tanto nesses exemplos como em próximos vídeos que nós vamos trabalhar. Para facilitar o download, para quem tiver acesso, nós criamos dessa forma uma forma didática para a pessoa entender como ela vai fazer o download do arquivo de uma página do GitHub. Então, por exemplo, o arquivo Maze que está disponível lá, fizemos download assim dele. É um arquivo que tem aí 14 variáveis, ou seja, 14 colunas e 171 observações, que são as linhas. Mas no caso aqui são, a primeira coluna o indivíduo, o nome do indivíduo, a segunda seria a produtividade de grãos, no caso o fenótipo, e as demais são marcadores moleculares. Esse dataset ele é de origem do professor Antônio Augusto Franco Garcia, do Departamento de Genética da Exalc USP. Então contactem ele caso queiram mais detalhes sobre esse dataset. Eu peguei ele aqui para dar um exemplo de aplicação de um estudo de fazer controle de qualidade dessa matriz de marcadores e depois fazer uma brincadeira, entre aspas, com alguns modelos de predição genômica. Aqui eu estou editando a matriz para renomear os indivíduos, deixar a matriz limpa de marcadores que estão aí codados em 0, 1 e 2. O que são esses 0, 1 e 2? São os SNPs, a Letícia explicou anteriormente nesse vídeo o que são, mas resumindo aqui, é o número de cópias do alelo. Então, por exemplo, o marcador 0 significa que tem 0 cópias do alelo, 1, uma cópia do alelo, 2 cópias do alelo. Fazendo um paralelo com a questão da genética clássica que a gente aprende lá na escola, seria uma relação entre azinho, azinho, azão, azinho e azão, azão. Com isso a gente consegue modelar também o efeito da dose do alelo e o efeito de substituição alélica, ou seja, quanto que esse alelo está impactando no fenótipo. Um aumento de uma cópia desse alelo impacta no fenótipo. Beleza. Não vamos conseguir entrar muito a fundo nisso, porque o vídeo já está um pouco extenso e não é o propósito desse vídeo trabalhar com essas análises. Provavelmente faremos outros vídeos mais para frente que trabalharão com essa temática. Agora, para a gente ter um primeiro contato com o uso de marcadores moleculares, vamos fazer uma representação gráfica
Para isso eu usei esse pacote SuperHit. Fiz uma transposta da matriz só para a gente colocar SNPs em linhas e indivíduos em colunas. Ou seja, cada risquinho desse é um indivíduo. E esse seria uma espécie de um painel demonstrando como esses alelos estão distribuídos entre os indivíduos. Aqui está uma escala contínua, mas na verdade, como retratado aqui em cima, temos 0, 1 e 2, ou seja, esses aqui que estão em amarelinho, meio verdinho, são o 2, ou seja, azão, azão. O 1 seria um azão, azinho, ou seja, essa cor mais verde, mais meio azul, meio verde, uma cor intermediária. E esse azul escuro aqui seria o 0, o azinho, azinho. Então dá para ver a distribuição dos indivíduos, dos alelos entre os indivíduos na população. Uma coisa assim que dá para a gente fazer, só para visualizar o que é uma covariância entre indivíduos, ou entre marcadores nesse caso, é aplicar uma COV, ou seja, covariância nessa matriz. Obviamente isso não é a melhor forma, nem a forma genética mais adequada para representar esse fenômeno, mas eu estou fazendo isso só para a gente visualizar uma matriz de covariância e como é que esses marcadores podem estar associados uns com os outros. O interessante dessa função, se vocês quiserem explorar depois, é que tem essas propriedades do endograma. Então ele agrupa linhas e colunas, você pode estipular qual é o método utilizado para calcular as distâncias entre os indivíduos ou entre as marcas e qual é o método utilizado para fazer agrupamento. Mas se quiser mais detalhes, dá uma olhada nesse pacote que vale a pena. Fazendo a covariância entre indivíduos, nesse caso, nós temos esse painel aqui de correlações, de parentesco, posso dizer. Associações entre indivíduos com base nas marcas, melhor dizendo, né? Bom, eu não vou entrar em muito detalhe disso, estou só mostrando algumas formas de trabalhar com esses SNPs. Outra forma é fazer uma PCA. O pacote FactoMiner fornece essa função PCA. Eu deixei aqui não escalada, ou seja, deixei o valor absoluto. Fiz uma PCA para matriz, ou seja, vai agrupar os indivíduos, identificar as marcas que têm efeito similar. Você vê que, por exemplo, segundo a teoria da análise de componentes principais, que é o PCA, do inglês Principal Component Analysis, ele está botando aí no eixo X, seria o eixo que está na horizontal, o primeiro componente, nesse caso, e verticalmente o segundo componente. Juntos estão explicando aí em torno de 64% da variação observada na matriz. Ou seja, muita variação, mais de 50%, e daria para usar só esses dois componentes para poder entender as relações de associação entre os indivíduos ou marcas. Aqui dá para ver que tem muitas marcas que têm o mesmo efeito, ou seja, os vetores estão na mesma direção, marcas que têm efeitos que estão pouco correlacionados, como por exemplo esse grupo com esse grupo, ou seja, são marcas que poderiam ser ditas como redundantes, estão dizendo a mesma informação. Eu também peguei esse resultado desse PCA e utilizei para fazer um agrupamento hierárquico. Então ele está agrupando os indivíduos com base nessas relações observadas. Nada mais que ele reproduziu um gráfico de agrupamento, aqui ele usou agrupamento pelo método de Ward, e identificou aí 4 grupos de indivíduos. Ou seja, com a minha matriz de marcadores moleculares eu consegui, num estudo rápido, meio prévio, exploratório sobretudo, identificar alguns padrões na população. Esse é um principal avanço dos marcadores moleculares no melhoramento genético, mas também em filogenia, em análise de genética de populações, para identificar estruturas nas populações das quais você às vezes não conhece o pedigree, não conhece a sua origem, mas com os marcadores moleculares você pode tentar identificar possíveis grupos ou famílias. Também não vou entrar no mérito muito a fundo disso, porque é um tema de pesquisa muito aprofundado, estou só apresentando uma visão geral, como já disse. Aqui eu separei o arquivo de fenótipos, aqui nesse vetor de Greenwich, por indivíduo. Mais para frente eu vou mostrar por que eu fiz isso. Um segundo dataset, estou pegando lá no mesmo lugar, chama Geno, foi fornecido pelo professor Roberto Frisch Neto, também da Exalc USP, Departamento de Genética, na disciplina de melhoramento de plantas alógonas, uma disciplina interessante que trabalha a parte de melhoramento clássico integrado ao melhoramento molecular. Então eu peguei esse dataset que ele também usa em aula, que tem os dados dos indivíduos e marcadores, e trouxe para cá. Aqui tem mais marcadores do que o dataset do professor Augusto, mas tem menos indivíduos. É uma outra realidade, não tem relação um com o outro. Estou só mostrando diferentes problemas. Nesse aqui eu trouxe porque tem esse problema aqui, ó. Tem um NA na coluna inteira desse marcador. E ao longo da matriz tem vários elementos que estão em NA, ou seja, dados faltantes. Na verdade, essa é quase a realidade na maioria dos estudos, porque
nem sempre conseguimos bonitinho uma matriz fechadinha com todos os SNPs presentes. Muitas vezes temos que fazer um processo chamado imputação, que tenta simular o efeito desse SNP ou tentar remover a marca se ela estiver totalmente faltante, né? Então tem vários jeitos de trabalhar. Eu vou mostrar aqui um com controle de qualidade, uma imputação bem simples utilizada. Bom, eu vou chamar essa matriz de SNP, peguei essa primeira coluna de nome do indivíduo e transformei ela no identificador da matriz. Então ficou indivíduos por marcadores. Outro arquivo que o professor Roberto Flitt Neto disponibiliza é esse arquivo map, que está relacionado a esses dados genotípicos. Ele é o mapa genético dessa população de milho que ele está trabalhando. Então aqui tem onde cada marcador está posicionado em cada cromossomo. Então temos aí os 218 marcadores ao longo dos 10 cromossomos do milho. Vou editar esse arquivo porque eu vou trabalhar com os dois mais para frente. A gente vê que o nome das colunas do SNP, ou seja, os marcadores, é igual ao nome das linhas do arquivo map, ou seja, a gente tem que conferir se realmente todos os marcadores que estão na matriz de SNP estão na matriz de mapeamento, aí, no frente de mapeamento. Eu vou usar esse pacote que eu comentei com vocês no começo da apresentação, que é o pacote desenvolvido aqui na USP, em parceria com o CIMIT, que é o pacote SNP-RED. Esse pacote ele faz processamento e controle de qualidade de dados de SNP, principalmente, né? Maiores detalhes, tem uma publicação recente na revista G3, na Molecular Breeding também, e vale a pena dar uma conferida. É um pacote que faz ganhar um tempo, né? É um pacote que ajuda muito no processamento de dados para trabalhar principalmente com predição genômica de osso. Eu peguei a matriz de SNPs, transformei ela em matrix, então, para poder trabalhar com a matriz. Esse argumento frame está perguntando como é que está disposto os dados, está em forma wide, ou seja, indivíduos por marcadores. Associei um rap map, um mapa de haplótipos, que é esse map que nós importamos. E aqui vem um primeiro conceito que eu vou tratar agora, que é o MAF. A Letícia falou um pouco disso na hora do controle de qualidade de SNPs, mas eu vou reforçar aqui agora. Minor Allele Frequency, ou seja, a frequência do menor alelo. É o quanto está tolerando de frequência mínima de ocorrência de um alelo na sua população. Vou tolerar aqui 5%, ou seja, um alelo que tiver menos de 5% ocorrente não vai ser útil para mim para o meu estudo. Call rate, outro diagnóstico, eu vou fixar como 90%, não vou entrar em muitos méritos sobre isso aqui agora, e nem o tipo de imputação, vale a pena dar uma olhada nos artigos que eu recomendei. Rodando essa função, tem esse output que é o report. Está me dizendo o seguinte, que nessa matriz, 2 marcas foram removidas pelos critérios de frequência, que são a marca 2 e 6. A 2 é aquela, lembra, que estava com muito NA. Uma marca além dessa também foi removida, porque a chamada dela foi menor que 90%, que é esse M2, ou seja, a marca M2 foi removida por 2 critérios distintos. Então já fez essa limpeza. Então, dá output a matriz de marcadores limpa. Eu já chamei ela de M. E aqui o RapMap que já estava feito antes, que é o mapa de haplótipos. Bom, tem um jeito de fazer manualmente, de certo modo, isso. Essa função aqui eu estou pegando a matriz de SNPs, a original, antes da limpeza, e chamei ela de W. Fiz aqui uma matriz W com o mesmo tamanho. E usei uma estrutura de repetição que vai fazer a imputação do dado faltante com base na média dos seus vizinhos, ou seja, média do seu efeito principal. Bom, agora, depois que faz a imputação, vamos agora fazer manualmente aqui. Para essa função eu criei um W, que são pela dimensão dos SNPs, fiz esse for aqui para fazer a imputação do SNP faltante com base em sua média. Claro que se tiver uma coluna inteira faltante, não vai conseguir fazer essa média. E aqui eu reconstruí a matriz com aqui no caso do professor Roberto. Essa diagrama de cores quer dizer também a distribuição dos SNPs, das doses dos alelos de cada SNP ao longo da população. Fazendo o critério da MAF com base, fazendo manual, dá para também construir bem tranquilo. Calculamos a frequência de cada alelo na sua população e se ele for menor que um valor estipulado, removemos, senão deixamos ele na matriz. Com esse indexador conseguimos criar uma matriz nova. Agora observando a dimensão das matrizes, a matriz
W, que essa foi a trabalhada inicialmente, tem o mesmo tamanho da matriz original, ou seja, 55 indivíduos por 218 marcadores. Já o M, que foi limpada pelo SNP-RED, com aqueles critérios de call rate em 90% e MAF de 5%, removeu 2 marcadores, então ela está com 55 indivíduos, ou seja, indivíduos não são removidos, são as marcas que são removidas, 2 marcas no caso. E esse MAF que eu calculei aqui na mão, usando um critério aí de 5% também, removeu uma marca só, provavelmente aquela marca M2, que estava com NA faltante. Desculpa, ela removeu as 2 marcas, mas é porque aqui no output o NA se manteve, não foi removido. Mas é fácil de remover isso, é fácil de corrigir esse efeito. A moral da história, nós trabalhamos com frequências e botamos um threshold de frequência mínima e removemos os alelos que não têm essa frequência. Agora que a gente vamos trabalhar com essa matriz limpa, eu peguei a Maze M, que é a matriz de Maze Dataset 1, do professor Antônio Augusto, fiz uma limpeza nela, obviamente nesse caso não teve nenhum alelo faltante, ficou os 12 alelos, os 12 SNPs originais se mantiveram, então ou seja, nenhum foi removido. E agora eu vou começar alguns modelos de predição genômica. A predição genômica ela é um método de modelo biométrico que vem integrar o melhoramento no sentido de promover uma seleção indireta do fenótipo com base no marcador molecular. Tudo isso porque, como a Natália disse no começo da apresentação, os marcadores moleculares têm uma heredabilidade próxima a 1 ou igual a 1. Então é muito mais fácil trabalhar com esse tipo de característica, que é o marcador molecular, de certo modo, uma característica, do que trabalhar com um fenótipo, que não tem heredabilidade próxima a 1. Portanto, os modelos se ajustam melhor. Os marcadores moleculares também são, no caso do SNP, são amplamente dispersos no genoma, o que facilita a caracterização de indivíduos e a predição dos seus efeitos para, no caso, integrado no melhoramento. Por exemplo, quando esse dataset do professor Augusto, o Maze M, e apliquei um controle de qualidade. Tudo isso para poder exemplificar a predição genômica. O que é a predição genômica? São modelos utilizados para traçar uma relação entre marcadores moleculares e fenótipo, fazendo a sua predição. No melhoramento de plantas pode ser visto como um método de seleção indireta, porque você utiliza o marcador para inferir sobre o fenótipo. Como a Natália falou no começo da apresentação, os marcadores eles têm heredabilidade próxima a 1. Então é muito mais fácil trabalhar com esse tipo de característica, ou seja, como se fosse uma característica, um marcador, para fazer a predição de um fenótipo do indivíduo. Assim você consegue, com dado numa matriz de marcadores, promover in silico, ou seja, no computador, predições que podem orientar o processo de melhoramento, aumentando o potencial do melhoramento e podendo avaliar um maior número de indivíduos in silico e direcionar esforços a campo posteriormente. Outra vantagem também é que você ganha tempo no processo de melhoramento, então por isso os ganhos genéticos podem ser acentuados pela redução do tempo de avaliação de como estão as populações em campo. Tem outras vantagens no uso de marcadores moleculares na predição genômica, mas agora eu vou trabalhar principalmente com a ideia de mostrar para vocês uma regressão que foi um dos primeiros métodos, que é a regressão Ridge Regression. Essa função ela é desenvolvida pelo pacote RR-BLUP do Endelman, do professor atualmente em Wisconsin, Madison. Aqui eu peguei um exemplo em que eu peguei um vetor de fenótipos, aquele que eu mostrei anteriormente, e a matriz de SNPs. Eu fiz uma regressão aleatória, Z aleatório, com a matriz de SNPs, tentando inferir sobre o fenótipo. Então, a variância que eu obtive nos meus dados foi essa, ou seja, no caso dos SNPs, uma variância genética pura. E em U, eu obtive o efeito do SNP, ou seja, como eu fiz uma regressão por SNP, para cada indivíduo pelo fenótipo, identifiquei o efeito de substituição alélica de cada SNP, ou seja, como que cada SNP está implicando na explicação do fenótipo. Fiz esse bar plot para mostrar para vocês o seguinte, por exemplo, aqui claramente dá para ver que o SNP M1 tem maior efeito pelo fenótipo, o M3 também. Claro que para validar como que esse SNP realmente impacta no fenótipo, já caminha para outro tipo de estudo, que é a genômica de associação, em inglês a GWAS, que tenta validar com um nível de significância
um threshold estatisticamente significativo, o efeito de cada marcador no fenótipo. Aqui a gente não está querendo ver o efeito de fato, está querendo só usar o marcador para fazer predição. Eu plotei para mostrar para vocês que marcadores têm efeitos diferentes. Possivelmente esses marcadores estão mais relacionados a um QTN, que vincula essa característica quantitativa. Outro pacote interessante de trabalhar como uma opção, trabalha com dados bayesianos, é o BGLR, que eu citei no começo da apresentação. Ele é um pouco diferente, mas a lógica segue a mesma, a relação entre o princípio da técnica é o mesmo, só que a modelagem é distinta. Nesse caso, trabalha com dados bayesianos, modelos bayesianos. Aqui você tem que criar o eta, que são essas priores, o vetor de priores, e aqui eu coloquei marcadores, SNP, esses dois modelos para exemplificar, o BRR, que é o Bayesian Ridge Regression, e o BAYES-A, que é um modelo que historicamente é muito importante. Foi o trabalho que o Nielsen publicou em 2001, ele mostrou sobre o BAYES-A, e aqui eu vou fazer uma predição com ele. Então, Y é o fenótipo e eu uso o eta, ou seja, coloca o efeito do SNP dentro do eta. Soltei um output do modelo e aqui nós temos em B o efeito de substituição de cada marcador, muito próximo do RR-BLUP. Fiz também, cadê? Isso mesmo, aqui. Plotei a figura também, vocês viram que deu muito parecido. A diferença é que o marcador M3, nesse caso, teve um efeito um pouquinho maior, mas a lógica é a mesma. Como eu disse, nós estamos preocupados no efeito do SNP em si, e sim em fazer predição. Aqui eu não mostrei a correlação que poderíamos fazer entre fenótipo e Breeding Value, porque estão só rodando o modelo, nós estamos fazendo validação cruzada, vai dar uma correlação muito alta, então não entra nesse mérito, mas para validarmos o modelo, aqui eu cheguei a fazer. Nós pegamos o fenótipo e o IHAT, nesse caso o modelo solta o IHAT, que é o fenótipo predito, e deu uma correlação aí de 51% mais ou menos. Ou seja, é baixa ou é alta, depende da herdabilidade do seu caráter, depende do jeito que você está modelando, depende da qualidade dos seus dados, da qualidade dos seus SNPs. Então, é muito relativo, na literatura nós temos que dar uma olhada. É um valor razoavelmente interessante, claro que dá para ter valores muito maiores que esse, próximo a 7, por exemplo, 8. Próximo a 1, duvide, né? Porque é muito complicado, como conseguimos modelar um fenômeno tão complexo usando ainda metodologias que estão em desenvolvimento. Bom, agora eu vou mostrar um outro jeito de fazer, usando a matriz G, ou seja, utilizamos os marcadores para criar matrizes de parentesco genômico. Aqui também no SNP-RED eu mostrei vou passar bem alto também, porque provavelmente vai ser tema de outros vídeos. Eu ia te fazer pelo método de Van Reyden, que é você transformar os seus marcadores moleculares numa matriz de parentesco, ou seja, pela frequência dos alelos, dos SNPs, vamos ver quais indivíduos estão mais aparentados ou não, porque se compartilham alelos similares, provavelmente são irmãos, são primos, são às vezes pai e mãe. Então, vamos inferir sobre o parentesco deles com base na similaridade genômica ou no número de SNPs incomuns que eles têm. Esse pacote ele faz direto pelo Van Reyden o método do GA, que é o efeitos aditivos, que eu plotei só 10 indivíduos. Essa matriz GA ela vai ser diferente da matriz de marcadores. A matriz de marcadores, como vocês lembram, era o número de indivíduos por número de marcas. Essa matriz é o número de indivíduos por número de indivíduos, porque é uma matriz de variância e covariância. Ou seja, para trabalhar matematicamente com ela é mais interessante, porque ela é uma dimensão menor, portanto você estima menos parâmetros do que a matriz de marcadores. Uma GD, que é de dominância, não vou entrar nos detalhes também. Plotei a matriz, vocês viram que o mosaico de correlações entre indivíduos agora varia de -1 a 1. Aqui eu está mostrando aí o parentesco deles, ou seja, os que são muito parentes ao contrário, parentes têm diferentes graus de parentesco, então é um parentesco inferido genomicamente. Pode não ser real, pode ser real, mas assume-se pelas teorias de genética de populações que é um parentesco real. Agora, fazendo na mão, como é que a gente montaria essa matriz conforme o Van Reyden? Bom, essa função scale do R, ela centraliza os seus dados, transforma numa distribuição
de média zero e variância igual a 1, ou seja, uma normal. Nesse caso eu vou escalonar os dados, então ele vai ter dados positivos e negativos do SNP. Vou pegar esse N aqui, que vai ser o número de linhas, ou seja, o número de indivíduos da matriz de SNPs centralizada, e o número de colunas é o número de marcas. Então, a teoria é que é o seguinte: você fazer uma operação algébrica para obter a matriz de variância e covariância com base nos SNPs é basicamente você pegar a matriz de SNPs, multiplicar por sua transposta e dividir pelo número de marcas. No R dá para fazer dessa forma, T cross prod, ou seja, o produto cruzado transposto, dividido por M. Aqui a gente coloca dessa forma, soma uma diagonal com um valor pequeno para poder deixar ela não singular e poder fazer inversões. Mais para frente, alguns pacotes você precisa entrar com a matriz já como uma inversa. Aqui o painel da G, muito similar àquele painel da GA calculado pelo SNP-Read. Tem que ser igual, porque a teoria é a mesma. Claro que tem modelos que usam traço aqui, dependendo do seu fenômeno, se for uma espécie poliploide, o jeito de fazer a matriz é diferente. Se trabalhar com epistasia, se trabalhar com outros tipos de fenômenos, vai ser uma forma diferente. Aqui, como eu disse, uma apresentação rápida de como a gente sai do SNP e traz alguma informação genômica prática. E agora a gente vai fazer o GBLUP, ou seja, vai fazer o RR-BLUP para a marca, a gente faz o GBLUP usando a matriz de parentesco genômico. Então aqui, ao invés de usar o Z, a gente usa um K. Geralmente essa notação K quer dizer kernel, que vem de variância. O Z vem de efeito aleatório, o X vem de efeito fixo. Então aqui no pacote do professor Endelman, tem aqui essa função que é mesmo o RR-BLUP, só que a gente coloca a matriz, faz a regressão usando a matriz de parentesco genômico. E agora o U, que é o efeitos preditos, não é mais para a marca, é para o indivíduo, ou seja, esse aqui é o breeding value do indivíduo. Ou seja, como o indivíduo contribui para a população com base no seu fenótipo. Bom, aqui eu estou botando os breeding values, você vê que é mais complicado de olhar, mas dá para selecionar um indivíduo com base no seu maior breeding value, ou seja, um indivíduo que tem maior valor ajustado aqui, teoricamente é um indivíduo que tem um valor reprodutivo maior, ao ser cruzado com outros indivíduos, vai gerar indivíduos melhores. Ou também é um indivíduo indivíduo promissor, tem um alto desempenho para essa característica. Ou se eu estivesse simulando um computador apenas esses dados, não tivesse de fato um fenótipo, claro que tivesse ajustado previamente o modelo, com um fenótipo conhecido, eu poderia inferir que esse indivíduo possivelmente é um indivíduo promissor, eu poderia levar ele para campo depois, avaliá-lo, fenotipá-lo. Então tem diversas aplicações para esse tipo de abordagem. Alguns indivíduos poderiam também usar para descartar os piores, ou seja, ranquear esses dados para identificar aqueles que têm valor negativo, valores não desejáveis, e descartá-lo na população. Eu fiz a correlação entre observado e predito, ou seja, entre o breeding value e o fenótipo, e deu uma correlação muito próxima. Quer dizer o seguinte: variou muito pouco usar o RR-BLUP ou o GBLUP, mas o que pode melhorar em alguns casos é o tempo computacional, porque, como eu disse, o número de parâmetros a ser estimado pelo RR-BLUP é muito maior do que o GBLUP. Bom, eu espero ter passado aqui, ter dado alguns estalos. Novamente eu ressalto, se tiver alguma crítica, sugestão, deixe nos comentários, que vai ajudar a gente a evoluir como estudante, como pesquisador, e também melhorar os próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção. Ressalto aqui também essas bibliografias, vale a pena dar uma olhada. E qualquer outra bibliografia que vocês possam recomendar para a gente, também deixem aí nos comentários. Muito obrigado e até mais. Pode mais?